Alguns nos visitam hoje e talvez não lembrem, ou não saibam, ou não tenham consciência de como nós distribuímos as nossas palestras. Nós distribuímos as nossas palestras em temas. Todo mês nós temos um tema que consideramos ser relevante para o nosso coração, para o nosso dia a dia, mas que também responda aquilo que a Escritura diz que é bom e necessário vivermos a partir desse tema. Esse mês está encerrando nesse domingo com esse tema mensal, Todo Mundo em Pânico, que é Respostas Espirituais para Medos Reais. E hoje o nosso tema é o medo de errar e dar errado. Não sei se você já sofreu desse medo. Normalmente ele aparece quando está tudo muito bem e a gente fica esperando qual é o próximo problema que vai acontecer. Esse é um medo comum nessa época. Mês que vem nós começaremos um novo tema. O tema do mês de julho é Fé e Trabalho. Sua vocação a serviço do reino de Deus. Fé e trabalho. Como todos nós, sendo profissionais em qualquer área que nós pratiquemos a nossa profissão, nós podemos estar a serviço do reino de Deus. Esse é o tema que nós veremos todo mês de julho aqui nesse lugar, com diversas pessoas trazendo esse tema para você. Ele faz jus àquela frase que certamente você já ouviu alguma vez na sua vida: quem faz o que ama, não trabalha. Quem faz o que ama, não trabalha. Não é essa a verdade? E como a gente fazer o que ama, não trabalhando e oferecendo a nossa vida para aquele que tem cuidado dela, inclusive nos dando saúde, condições e capacidade de trabalhar. Voltando para essa história de medo de não errar, convém lembrar, principalmente, e trazer à memória, trazer à mente daqueles que estão chegando hoje, que a gente está vivendo uma época que é resultado de um século anterior. Se você, como eu disse anteriormente, se você não tem 17 anos ou menos, você nasceu no século passado. Então todos nós aqui somos pessoas do século passado. O século passado trouxe consigo as suas características, e uma delas é uma necessidade de alcançar sucesso. Quando eu entrei nessa página do sucesso que o século passado me trouxe, ele começou a exigir de mim performance. Performance é a capacidade de eu dar o melhor de mim para obter o melhor resultado a partir daquilo que eu faço. E quando nós não alcançamos essa performance, nós somos oprimidos pelo resultado negativo. Aquela avaliação de resultado que tem no seu trabalho e alguém fala para você: você não é competente o suficiente para fazer o que faz. Isso é algo que nós não gostamos de ouvir, não é verdade? Ou perceber que nós não conseguimos a tão almejada promoção, ou perceber que nós não conseguimos comprar aquilo que tanto desejamos. A grande questão desse modelo de performance que o século XX trouxe para o XXI é que nós acabamos sendo exigidos de cumprir e sermos pessoas que espelhadas em outras que não tem nada a ver conosco. Então eles criaram um modelo de aceitação, de perfeição, de pessoas certas, de pessoas que têm uma performance positiva, que a maioria de nós não se encaixa. E se a gente tentar se encaixar nesse modelo, o grande risco que nós corremos é de ganhar uma doença ou de estarmos deprimidos. Eu recebi um texto essa semana que fala um pouco desse assunto, onde uma pessoa me mandou uma reportagem através do WhatsApp, onde essa escritora, Eliana Brum, que é escritora, repórter e documentarista, ela fala um pouquinho do resultado da característica desse tempo na nossa vida. E num determinado ponto do texto, ela escreve assim: exaustos e correndo. Exaustos e correndo. E a má notícia é que continuamos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. Quanto mais cansados nós estamos, mais nós estamos correndo. Quanto mais nós corremos, mais estamos cansados. Eu não sei se acontece contigo com frequência, mas comigo acontece. Quantas vezes nós passamos pelas pessoas e você olha para o rosto delas e vê e pensa assim: nossa, como está cansado. Quantas exigências e demandas estão fazendo a você e a mim, que tem te levado à exaustão de uma forma
tão profunda que parece que você não vai dar conta de si mesmo nem da própria vida. Essa é uma realidade muito clara da nossa época, porque nós vivemos em tempos que parece que para as pessoas e para nós também muitas vezes, nada é muito suficiente. Não se preocupem com essa imagem, não é nenhuma apologia à mulher. É porque toda imagem que eu procurei no YouTube, no Facebook ou no Google, para exemplificar a exaustão, consumo e correria, aparece uma mulher atrás fazendo compras. Eu não entendo isso, mas eu não consegui achar outra mesmo. Quando eu tentei fugir disso, eu achei o universo feminino associado ao universo do consumo. Mas isso não é culpa das mulheres. Se você parar um pouquinho para prestar atenção, infelizmente, nesse ponto, nós vivemos num universo muito mais feminino que masculino, com muito mais ofertas para as mulheres do que para os homens. Estou falando alguma mentira? Se você entra em qualquer shopping center da cidade, você vai perceber que tem muito mais lojas para mulheres do que para homens. Essa é uma realidade em que a cultura desse tempo percebeu e aproveita para quê? Aproveita para forçar você a alcançar aquele quadro de excelência apresentado. Mas quando eu não tenho dinheiro para comprar o melhor sapato, a melhor bolsa, a melhor roupa, para estar no melhor shopping, para comer a melhor comida, a grande pergunta é quem eu sou nessa história toda. E talvez a resposta mais exata para isso seja essa que está aí. Tudo isso não passa de compensações para uma necessidade existencial de sermos felizes. Hoje eu conversava com alguém pelo almoço e essa pessoa me dizia que havia ido a uma casa, ou foi a uma festa a uma casa. E o exemplo que ela deu daquela casa foi exatamente o seguinte: eu fui numa casa que parecia casa do jogo The Sims. Todo mundo aqui sabe qual é o jogo The Sims? O jogo The Sims é um dos jogos aí propostos para simular a vida. Então você cria um bonequinho que é um personagem e você cria uma vida perfeita em cima daquele boneco. Amigos perfeitos, casa perfeita. E o jogo é usado como um outro jogo online chamado Second Life. Isso é muito antigo, nem sei se existe ainda. A proposta é que você seja outra pessoa que não é você mesmo, num ambiente perfeito que você cria, onde você tem tudo aquilo no jogo que você não consegue ter na sua vida. Então nós chegamos a um grau de extrapolação de nós mesmos, forçados pela cultura, onde nós estamos numa corrida circular, parecida com aquela do cachorro atrás do próprio rabo, para alcançar um status de felicidade que nós nunca vamos conseguir, e por isso nós estamos correndo e exaustos. E esse negócio de status traz visibilidade. E infelizmente a gente gosta desse negócio de ser reparado pela sociedade. A gente gosta desse negócio de ser reparado pelo Facebook. A gente gosta desse negócio de ser reparado pelas redes sociais. Alguns meses atrás, a revista Veja lançou uma reportagem a respeito desse homem, Alexandre de Almeida. Aliás, ano passado. Todo mundo sabe qual é o apelido desse homem? Sabem? Ele é conhecido como o Rei do Camarote. E sabe por quê? Porque ele anda pelas maiores baladas de São Paulo ostentando riqueza. Uma reportagem que eu li ainda desse ano a respeito dele, diz que numa noite ele gasta fácil. Numa noite de balada ele gasta fácil 50 mil reais. Quantos aqui ganham 50 mil reais num mês? Em 2 meses, 3 meses. E nessa mesma reportagem, ele foi estacionar a sua Ferrari, aquela da foto, numa balada de São Paulo, extremamente conhecida e famosa, e só porque alguém arrumou uma vaga para ele, ele deu uma gorjeta de 150 reais. Você acredita? Eu sei que quando falaram desse homem na revista Veja, a vida dele virou uma piração tão grande que nem ele, que é acostumado com popularidade e ostentação, ele conseguiu suportar o tamanho volume de pessoas que começaram a adicionar ele nas redes sociais, na própria vida dele, começaram a se aproximar dele só por causa dessa imagem ostentadora. Nem o cara que tem condições de ostentar a vida nesse cenário de consumo, ele consegue suportar em si mesmo tanta gente querendo bajular só por causa daquilo que ele tem.
Porque se tem uma coisa que marca a sociedade que a gente vem vindo trazendo, é que aquilo que nós temos se tornou mais importante para nós do que quem nós somos. Há alguns meses eu estava numa conferência, onde estava um pastor norte-americano, aliás, um pastor canadense, e ele falou uma coisa muito legal a respeito do Brasil. Fora a Lava Jato, que é toda negativa, às vezes as pessoas veem coisas boas no Brasil. E o que ele achou interessante é o seguinte: lá na terra dele, quando alguém conhece uma pessoa nova, ela pergunta o que você faz. E quando ele chegou no Brasil, a pergunta que nós fazemos como brasileiro para as pessoas é: como vai sua família? E isso chamou a atenção dele. Mas isso não quer dizer que aqui no Brasil nós não soframos as consequências desse consumo exagerado, dessa exigência exagerada da nossa vida, que nos coloca numa posição, na maior parte das vezes, deprimidas. A não ser que você consiga viver o ambiente e o cenário da maioria das novelas que você assiste. Eu não consigo. Nem no Rio de Janeiro eu tenho vontade de voltar. Mas você olha para a novela e você sonha com aquilo. Você às vezes trabalha para que aquilo aconteça na sua vida. Para ter aquele marido feliz, aquela esposa feliz, aquela comida sobre a mesa, aquele apartamento, aquela casa e aquele carro. Eu não estou falando mentira. Não estou mesmo. Eu tenho participado de um grupo de pessoas que a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Não é perguntar como você está, é entregar o cartão para mostrar o que a gente faz. É assim que a sociedade nos dá. Mas isso não é isso não é novidade. Porque nas Escrituras há um homem que viveu exatamente o que viveu o rei do camarote. Um homem que viveu exatamente na espiritualidade cristã a ostentação, o sucesso que a sociedade na época dele exigia dentro das características dele. O nome dele é Salomão. E ele escreve a respeito disso. Ele escreve a respeito das experiências profundas que ele viveu por estar inserido nesse tipo de vida. E a primeira coisa que ele diz logo no começo do seu texto de Eclesiastes é o seguinte: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Eu era o rei do camarote dos tempos bíblicos. Eu tinha tudo, eu podia fazer qualquer coisa com a vida. Mas Salomão, ele começou a perceber que tudo aquilo que ele podia comprar, ter e viver, tudo aquilo que era exigido a ele na posição dele, não passava de correr, não era nada mais, nada menos do que correr atrás do vento. Por isso eu queria te convidar, agora, no comecinho da nossa conversa, a perceber atrás de que você tem corrido tanto com a sua vida, do que você tem aberto mão realmente, que é essencial para você, por causa dessa corrida, por causa desse universo de consumo, que talvez você hoje não perceba, está aí fazendo parte da sua vida, te exigindo, te deixando exausto, te cobrando demais, porque você tem que entrar no modelo de corpo que as pessoas querem que você tenha, porque você tem que entrar no padrão de mente que a sociedade exige que você tenha, porque você tem que ter a casa no padrão das pessoas que você quer andar junto. Você tem que ter o carro do humano das pessoas que você acha que são legais. Cuidado com essa história. Eu estava falando com os adolescentes ontem pela manhã. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. Eles já têm idade para fazer escolhas. Eles já passam situações na vida deles que eles são obrigados a fazer escolhas. O que eu falei para eles ontem de manhã é: avalie bem os valores pelos quais as suas escolhas estão sendo feitas. Porque você pode estar entrando numa vida que você não vai dar conta. Vai ser correr atrás do vento. Quando Salomão percebe isso, ele eleva a sua vida a um outro nível. Como ele fala no versículo 13 do capítulo 2: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Depois de viver tudo e ver tudo isso, ele passa a apelar para a sabedoria. Vou passar a perceber a vida de uma outra forma. E isso leva ele a um grande questionamento existencial. No capítulo 2 ainda, nos versículos 22 a 25, Salomão vai falar assim: que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ele parou para pensar e falou assim: tá legal.
comi de tudo, vivi tudo que tinha que viver, aproveitei todos os prazeres disponíveis para a vida, e ele acaba chegando num ponto de se perguntar: que proveito tem isso? Qual é a grande lição que eu tiro disso? O que valeu a pena as noites de balada? O que valeu a pena abrir mão de relacionamentos extremamente significativos para mim por causa do prazer? Ele se faz essa pergunta, mas ele começa a perceber que, usando a sabedoria e fazendo essa pergunta, algumas verdades vão sendo reveladas a eles, e eu creio fielmente que da parte do próprio Deus. A primeira verdade que é revelada a Salomão começa no capítulo 3, quando Salomão fala assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Salomão começou a perceber que tempo ruim não é sinal de fracasso. Que às vezes você não está bem, não é sinal de derrota. Que às vezes você está passando por uma fase da vida que está desempregado, não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo. Você pode estar passando uma fase da vida que está endividado, mas correndo atrás para vencer, porque tem valores que são importantes para você. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa incapaz ou impotente. O que Salomão para refletir, a partir da sabedoria que ele busca depois de usar tudo, que o tempo bom e o tempo ruim, os dois são de Deus. E nos dois tempos, Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, em vez de você entrar numa espiral descendente negativa com o seu coração, porque você vem sendo acusado pela cultura de ser impotente e incapaz, talvez a melhor pergunta que você tenha que fazer para você mesmo é: o que Deus espera de mim nesse momento da minha vida? Qual a expectativa que Ele tem de você? O que eu preciso aprender com essa lição? E se você acompanhar o capítulo 3 de Eclesiastes, você vai ver que Salomão vai enumerando diversos tipos de tempos, e eu não tenho dúvida nenhuma que se você abrir Eclesiastes 3 na sua casa, você vai achar um tempo que corresponde exatamente ao que você está passando hoje. E ele termina essa lista, e ele chega a uma outra conclusão: que nada que você possa viver, que a cultura possa te dar, que nada, que nenhuma riqueza, que nenhum prazer, ele pode alimentar uma necessidade existencial do nosso coração. Ele diz assim: Deus fez tudo apropriado no seu tempo. O que você está vivendo hoje, Deus sabe. Mas também pôs no seu coração uma necessidade por eternidade. Uma necessidade pela eternidade. Há uma pergunta sendo feita no seu coração que nada que você possa conseguir com dinheiro é capaz de responder. Absolutamente nada. E sabe o que eu acabo percebendo? Que essa busca por ostentação, riqueza, essa busca por poder, não é nada mais, nada menos do que placebo, paliativos, ou uma forma de você simplesmente querer suprir com algo que não é tão essencial à sua vida, uma pergunta essencial que o seu coração está fazendo, que é uma necessidade de uma comunicação com alguém que é maior do que você. E isso vem criando na nossa época uma das maiores fobias do nosso tempo, chamada querofobia, que não quer dizer que é a fobia de querer, mas a querofobia é medo de ser feliz. Medo de ser feliz. Cláudio, explica para mim um pouquinho mais o que você quer dizer com medo de ser feliz. Eu vou te explicar. Eu conversava com o Tiago Charaba no acampamento, no momento nosso de bater papo, que eu já passei por diversas fases na minha vida. E algumas fases que eu vivi foram fases muito precárias mesmo. Precárias financeiramente, precárias emocionalmente, precárias psicologicamente. Eu tive que passar por isso. Naquela época, aquilo era um grande sofrimento. Naquela época, aquilo era uma grande dor para mim. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que tudo aquilo que eu passei, desde o dia que eu tive consciência de quem eu era, até hoje, faz parte de uma história que vem sendo escrita com a minha vida, onde Deus sempre esteve.
E de toda a história, se eu for pensar, de toda a parte dessa história, se eu for pensar profundamente, vai ter uma lição onde Deus sempre quis me ensinar algo que faz parte daquilo que eu sou hoje. É claro isso para vocês? A grande pergunta é: o que Deus quer comigo nesta página da minha história? Não sei se você está vivendo um momento de tempo bom ou de tempo ruim, mas o que é agora? Onde que está essa presença? Porque se você for suprir as necessidades desse tempo com aquilo que você pode adquirir, você vai estar criando paliativos para uma necessidade que o seu coração tem, e você sabe que tem, de se conectar com o Criador. Um outro detalhe nessas histórias da minha vida é que eu já tive oportunidade de trabalhar com pessoas que têm muita riqueza e já tive oportunidade de trabalhar com pessoas que não têm nada. Exemplo disso, teve uma época que eu trabalhava como personal trainer. E eu trabalhava como personal trainer, já sou formado, sou educador físico também, num dos condomínios mais ricos que existem no Brasil. E esse condomínio era de férias, situado em Paraty, chamado Condomínio Laranjeiras. E eu era contratado para dar aula no período de férias daquele condomínio. Enquanto estava lá, eu servia pessoas como os donos do Banco Itaú, como parentes de família do Wilson Fittipaldi, eu servia pessoas como donos da Puma e por aí vai. E essas pessoas que faziam parte desse meu serviço lá, às vezes me contratavam para personal trainer em São Paulo, particular deles, porque se identificava com o meu serviço. E eu vou falar uma coisa para vocês e não vou errar. Talvez tenha sido um dos lugares que eu vi as maiores desgraças existenciais dos seres humanos. Eu vi gente fazendo coisa que eu nunca pensei que o ser humano fosse capaz de fazer na vida. Só para ostentar a posição que tem. Porque você, sendo um personal, você às vezes tinha a liberdade de conhecer a intimidade dessas pessoas. E eu ouvi coisas e vivi coisas que eu preferia não ouvir. Aí eu falo, às vezes a ignorância é uma bênção, né? Eu preferia não ouvir. Mas numa outra fase também, trabalhando com educação física, eu trabalhava na CM de Sorocaba, e eu ia trabalhar em lugares tipo, dentro do Instituto Humberto de Campos, dentro da favela do Refúgio, eu trabalhei lá há muito tempo também. Trabalhei em alguma das grandes favelas de Sorocaba e entrei em casas muito simples, não tinha nem piso. Entrei numa casa, gente, para conversar com uma família, e alguns aqui sabem disso, porque lidam com esse grupo de pessoas, que não tinha piso e o esgoto passava a céu aberto no meio da casa, e o rato junto. Só que eu olhava para as paredes da casa, sabe o que tinha ali? As panelas areadas, limpíssimas e organizadas à altura para que o rato não subisse e não alcançasse. E quando você conversava com aquelas pessoas, havia nelas, apesar de toda a luta e dificuldade, uma alegria de viver. Uma alegria muito mais voltada pela gratidão, para a gratidão, do que necessariamente pelas necessidades que passavam naquele canto. Eu já fui com criança entregar para grupos de crianças entregar merenda, que a merenda era a menor preocupação delas. Ela quer saber a tia que estava ali para brincar com elas, porque aquilo era motivo de alegria. As fases da vida que nós passamos, elas nos servem para compreender simplesmente o que Deus quer com a gente naquela página. Se a gente isola o conhecimento de Deus, ou a nossa relação do Criador dessa página, a gente entrega essa cultura onde nós somos devorados pelo consumo. E daqui a pouco tudo aquilo que você tem, você faz, você quer, não é suficiente para ser quem você é. Você é muito mais conhecido pelas marcas do que pela pessoa que você é, pelo seu caráter. E Salomão chega a essa conclusão. E aí ele vai terminar o texto dele no capítulo 12, falando assim: de tudo que eu vivi de prazer, de tudo que eu me entreguei, e depois buscando através dessa sabedoria todos os tempos ideais da vida, a conclusão está aqui.
A conclusão da vida está aqui. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. A palavra essencial aqui é a essência do homem, é tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eu só tenho 2 lições nesse texto para a gente ir hoje. Primeira coisa, a essência da vida para Salomão depende de 2 coisas. Primeiro, tema a Deus. Eu conheço pessoas que têm dificuldade com essa frase, temor de Deus, porque ele acha que o Deus é o bicho papão. É aquele cara que está atrás da porta, para a primeira coisa que você faz errada, ele vai sair com um tacape, com um taco de beisebol e acertar na sua cabeça. Pá! Eu falei para você. Mas quando a Bíblia fala de tema a Deus, ela não está falando do medo do velhinho barbudo que está lá no céu, com cara de bravo, sentado no trono, olhando para você com raio saindo do olho e querendo comer seu fígado porque você é a pior pessoa do mundo. Não é isso. Quando a Bíblia fala de temor, essa palavra temor, ela significa respeito profundo. O que Salomão está dizendo para nós essa noite é a essência da vida. Ela parte de um respeito profundo à pessoa de Deus. Tenha um respeito profundo a Deus. Porque Deus não é igual a nenhum de nós aqui dentro. Ele está acima da gente. Respeite Deus com profundidade. E num outro livro que ele escreve, em Provérbios 9, versículo 10, Salomão ainda vai dizer assim com mais clareza, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, que é Deus, é entendimento. Então, se você quiser ver uma vida satisfatória, entendendo os tempos da sua vida, tenha um respeito profundo a Deus, porque quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer a si mesmo. Aliás, um pensador antigo chamado Calvino, que diz que todo conhecimento do homem é representado por 2 tipos de conhecimento: conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo. Conheça a Deus. E não são poucas vezes que Salomão se refere a essa temática para falar a respeito da importância da nossa vida. Num outro momento, Salomão vai escrever assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e... Se você quiser ter riqueza, se você quiser ser uma pessoa honrada, e se você quiser ter vida, Salomão está dizendo: tema ao Senhor. Salomão também diz assim, numa outra parte do texto de Provérbios, a respeito da mesma temática: o temor do Senhor tem fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. A cultura não te afasta da armadilha da morte, mas o temor do Senhor te afasta das armadilhas da morte. A essência da vida parte de um respeito profundo de quem é Deus. A segunda e última lição desse texto é quando Salomão fala assim: tema a Deus e faça o quê? Guarde os seus... Essa eu preciso que vocês repitam comigo. Guarde os seus mandamentos. Mandamentos com vontade, gente. Qual é o problema de eu guardar mandamentos? O próprio nome já diz: manda quem pode. Esse negócio de guardar mandamento é muito complicado para mim. Porque necessariamente o mandamento tem a ver com a minha vontade. Nem sempre aquilo que Deus quer que eu seja é o que eu quero ser a respeito de mim mesmo. E aí quem manda? Vamos seguir a lógica? Primeira coisa que Salomão fala: tema a quem? A Deus. Temor ao Senhor é um profundo Então, se você respeita, você obedece. Respeite a Deus e guarde os seus mandamentos. E mandamento não é fácil. Em Provérbios 7, versículo 2 e 3, Salomão ainda vai escrever assim, ele vai ser mais profundo. Inclusive, ele usa 2 imperativos.
Obedeça aos meus mandamentos, diz Deus, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os nas tábuas do seu... E a gente não gosta desse negócio de seguir mandamento. Às vezes, alguns de nós que falam aqui da frente, da parte do texto bíblico, eu já vi amigo meu, colega de ministério, falar isso. Cláudio, às vezes eu tenho uma crise tremenda. Eu falo, por quê? Explica para mim. E a gente começa a conversar das nossas crises ministeriais. Porque às vezes a gente vem para cá achando que as pessoas confundem aquilo que nós fazemos com palestra de autoajuda. E aí, se você tiver alguma mensagem tipo 10 regras de viver bem, todo mundo quer essa regra. Me dá as 10 aí, eu quero viver. A minha vida não está dando certo. E aí a gente compra palestra ou participa de palestra de mensagem como se estivesse participando, comprando livro de autoajuda na livraria. As escrituras não são livros de autoajuda. Ela é um livro contendo livros com valores a respeito da vida. E algumas vezes esses valores vão vir em tom de mandamento, de ordem. E se eu estou querendo essa conexão com o Criador para não ficar vendido pelo consumo dessa época, eu preciso obedecer mandamento. E aqui Salomão fala, obedeça e guarde e amarra. Parece assim, 3 regras para amarração. Obedeça, segunda, guarde, e a terceira, então pega isso e se apropria. É disso que Salomão está fazendo. E quando Jesus vem, Jesus pega isso e transporta para a pessoa dele. Ele fala assim, João fala assim a respeito de Jesus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus. Aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção já. Obedecer o quê? Aos seus. E os seus mandamentos não são pesados. Nisso consiste... Tem 3 liçõezinhas aqui. A primeira, eu preciso crer que Jesus é o Deus encarnado na história. Primeira coisa. Isso é básico. Isso é básico para qualquer coração que queira uma conexão com Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Se eu não entender claramente que Deus entrou na história através de Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz para pagar um preço de uma dívida que era sua e minha, e eu me apropriar dessa verdade e falar, eu quero ser discípulo desse Jesus, para que a vida de Cristo passe a fazer parte da minha, não tem sentido ler o resto da Bíblia. Ela vira um livro de autoajuda. E aí tem muitos nas prateleiras que são muito melhores que a Bíblia para te ajudar. O princípio ativo, se a Bíblia fosse uma bula de remédio, o princípio ativo da Bíblia é Jesus Cristo, morto, ressurreto e hoje sentado à direita dos pais, e morreu por causa dos meus pecados. Se entender isso, aí eu entendo o amor de Deus. Por isso que João vai falar logo em seguida o seguinte: assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Se eu entendo o amor que Deus usou para mim na cruz, eu consigo amar quem? Qual é o grande mandamento? Ama a Deus. E depois o segundo é igual a esse? Eu só consigo vivenciar esse amor na horizontal se eu compreender ele na vertical. E compreender o amor na vertical de Deus por mim é uma atitude de pura humildade. Por isso que João fala que Deus não se dá bem com corações orgulhosos. Porque enquanto eu me acho único e exclusivo protagonista da minha história, eu não tenho lugar para entender Deus na minha história. Aí eu não entendo os tempos da minha vida e eu começo simplesmente a me entregar para o consumo e volto a correr como um cachorro atrás do rabo. Eu tenho que entender Deus na minha história. E entender Deus na minha história
é entender que o meu ego, o meu mandamento pessoal, ele está abaixo daquilo que Deus manda eu fazer. E a grande complicação que às vezes eu encontro é que pessoas escolhem partes da Bíblia que interessam a elas e querem excluir parte da Bíblia que não interessa a elas, e quando você faz isso, você desconstrói uma história que é escrita de começo ao fim para deixar clara a vontade de Deus para a sua vida. Então eu não posso escolher essa e tirar outra. A Bíblia tem que fazer sentido de Gênesis a Apocalipse. E o centro da Bíblia, não geograficamente o centro em papel, mas o centro da Bíblia como história, é Jesus Cristo nascido de Deus, o qual eu tenho que me sentir amado e amar. E quando a Bíblia fala desse amor, ele não fala de sentimento. Amar é um verbo, é uma ação. Deus agiu na minha direção, eu preciso agir na direção das pessoas. E aí ele vai falar também, para eu entender esse amor, eu preciso obedecer os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. É difícil isso? É complicado para você? Se é complicado é porque você nunca experimentou, porque João fala que não é complicado. Os seus mandamentos não são. Os mandamentos de Deus só são pesados para a gente quando o nosso ego briga com eles. Agora, se tem um Senhor e eu obedeço, não fica pesado. É desse jeito, Deus? Ok. Eu vou fazer desse jeito, porque eu confio no Deus que me ama. Eu confio no Deus que me fez sentir amado. E entre aquilo que eu acho e Ele diz que eu tenho que fazer, o que Ele diz que tem que fazer para mim é prioridade. Então eu me rendo aos teus mandamentos e sigo em frente. Simples assim. Quando no meio desses mandamentos há frases importantes para um bom relacionamento, como perdão, amor, cuidado do outro como se o outro fosse mais importante do que eu. Olha que coisa. Dê ao outro uma importância maior do que a você mesmo. Entre mim e você, você é mais importante do que eu. O dia que você deixar de ser mais importante do que eu não estou dando ouvido a Deus, mas ao meu ego. Isso é bíblico. Eu estou num grupo de networking. Alguém já ouviu falar o que é networking? Relacionamento. Você sabe qual é a maior rede de relacionamento da Bíblia? Da vida? É a igreja. Não é a igreja instituição. O corpo de discípulo. Eu te ajudo, você me ajuda. Se eu fizer algo que não te agrada, eu deixo de fazer porque não te agrada, não é porque eu quero. É assim que funciona. Isso é networking puro. Quando eu ouço essas histórias, eu falo assim, viu, vocês tiraram isso da onde? Eu falo, eu sei, eu já ouvi isso em algum lugar. É disso que Deus fala, de um corpo vivendo em função do outro, entendendo a limitação do outro. Há poucos dias, deixa eu me permitir aqui um parênteses, falar assim, eu fui avaliar uma pessoa. Gente, eu nunca vivi, aliás, poucas vezes eu vivi uma situação tão complicada que nem eu vivi a semana. Tão complicado. Eu já contei para alguns, depois eu conto para quem quiser saber. Nunca vivi. Foi tão complicada que a minha mão começou a suar frio. E olha que para suar frio, minha mão demora. Aí eu saí daquela reunião, gente, eu precisei tomar um banho. E não foi banho de sal grosso não, tá? Porque eu precisava dar uma arejada. E quando tem que arejar aqui a CPU, que está com um pouco cooler, né? Eu tomo banho. Aí eu cheguei numa segunda reunião. Na segunda, me perguntaram do anterior. E aí, o que você achou de fulano? Aí eu... Se o Cláudio for responder, ele vai falar aquilo que ele pensa. Aí eu... Gente, não é demagogia. O pensamento que veio na minha cabeça foi o seguinte: se fossem perguntar para Jesus, o que ele ia responder agora? Aí eu tive que fazer um negócio meio de flash na minha cabeça, assim, escaneamento. E eu falei assim,
A gente precisa entender a vida desse indivíduo na página que ele está. Porque se eu jogar ele na minha, o que eu tenho para falar dele é um estrago. Aí eu não falei essa segunda parte, eu pensei, né? Isso é bíblico. Entenda as pessoas a partir de onde elas estão. A turma está falando aí de comunicação empática, comunicação não violenta, está tudo nas escrituras, gente. É só eu pegar os mandamentos de Jesus e trazer para a minha vida. Você vai estar atualizado, século 21. Por isso que o texto diz assim, Jesus falando, palavra dele, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Faz sentido isso para vocês? Quando eu me conecto com os valores essenciais da vida, eu não fico vendido com medo de viver, porque eu sei que em todo tempo Deus está presente, no bom e no ruim. Foi essa a experiência de Salomão. É essa experiência que nos faz terminar aqui agora, nos fazendo as seguintes perguntas, ou as seguintes afirmações. Talvez seja um bom momento para você se aproximar de Deus e dar-lhe o devido respeito na sua vida. Senhor, fala que eu preciso escutar. Senhor, deixa eu ler o que está escrito a respeito desse momento da minha vida. Senhor, deixa eu conversar com pessoas que vivem isso mais tempo do que eu, para que eu possa obedecer a tua vontade. E também, talvez agora seja um bom momento para você encontrar sua felicidade na palavra que Deus tem para você, em vez de se entregar para esses modelos que têm oprimido o teu coração e te deixado com medo de errar, com medo do bicho-papão. Vamos orar?